cursos de Tecnologia em Redes de Computadores e Tecnologia na Desenvolvimento de Sistemas da Uniateneu desde 2014. Neste momento, vamos conversar aqui sobre comunicação de dados. Para iniciarmos a nossa conversa, eu vou aqui abrir uma apresentação e vamos discutir o assunto que consta dessa apresentação. Bom, então vamos conversar um pouco. Né? Estamos trabalhando no regime remoto em Ateneu, devido à pandemia, e por isso estamos gravando algumas dessas aulas para que vocês possam ter esse conteúdo, possam assistir em casa e ter um melhor entendimento acerca do assunto. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com o e-mail que se encontra na apresentação, marcos.sales@uniateneu.edu.br, e eu poderei esclarecer qualquer dúvida da parte de vocês. Então, para a gente conversar sobre comunicação de dados, aí está meu nome, meu e-mail, para que falemos, entremos em contato uns com os outros. Conectividade em nível físico e meio de transmissão. Vamos entender o que vem a ser isso aí. Então, pensando no seguinte, como estamos trabalhando comunicação de dados, o próprio nome já diz, né? Nós vamos ter que conectar os equipamentos para que esses dados possam ser transmitidos, para que essa informação possa ser repassada de um computador, como a gente costuma dizer, de um emissor para um receptor. Então, nós temos meios de trabalhar essa informação, e a conectividade em meio físico, em meio de transmissão, exatamente como acontece essa conectividade e quais são esses meios que nós vamos utilizar para realizar essa nossa transmissão. Então, vamos entender um pouquinho sobre os múltiplos meios de transmissão, tá? Então, o que acontece? A comunicação de dados, como a gente coloca aqui, se dá através de um transmissor e um receptor. Então, como eu falei, eu vou ter alguém que vai transmitir uma informação e alguém que vai receber essa informação, certo? Como o envio de um e-mail, como está dito aqui. Então, quando eu vou mandar um e-mail para uma pessoa, eu vou exatamente usar o meu equipamento, e aí, através da minha caixa postal, por exemplo, marcos.sales@uniateneu.edu.br, eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa. Então, essa mensagem, quando eu vou enviar, eu vou estar sendo o emissor da mensagem, e a pessoa que vai receber, o destinatário da minha mensagem, é o receptor. Então, eu vou ter alguém que vai receber essa minha mensagem, ela não vai ficar perdida no meio. E para que essa mensagem saia do meu equipamento, saia da minha caixa postal e chegue na caixa postal do outro lado, eu vou precisar de alguns meios para fazer isso aí, certo? Então, esses meios de transmissão vão permitir que esses dados sejam transmitidos exatamente entre esses dois pontos, emissor e receptor, tá? Essa transmissão pode ocorrer de duas formas, de forma física, por meio, por exemplo, de cabos de par trançado, cabos coaxiais ou cabos de fibra óptica, né? Que são utilizados, por exemplo, para conectar a TV a cabo, a fibra ótica, que nós vamos utilizar também, utilizada nas telecomunicações, ou de forma não física, por meio de satélite, transmissão sem fio, como Bluetooth, por exemplo. Né? Então, como a gente vê, para que eu possa fazer essa emissão da informação entre o remetente ou o emissor e o destinatário ou receptor, eu vou ter que ter um meio de transmissão. E esse meio pode ser um meio físico, né? Eu vou utilizar uma forma física ou uma forma de condução através do ar, certo? Que é a forma que a gente pode chamar de não física, que também nós vamos ver mais adiante um termo mais apropriado para a transmissão dessas informações. A princípio, a gente pode pensar exatamente nisso. Essa transmissão pode ser com fio ou sem fio. E aí vamos entender melhor como isso funciona. Conceitos que nós vamos ter nessa questão da transmissão. Segundo Furosan, no livro dele de 2010, ele fala que a transmissão de dados tem o objetivo de quê? Enviar dados e informações de um computador a outro. O meio de transmissão pode ser determinado por qualquer coisa capaz de conduzir informações de uma origem a um destino. Então, exatamente, é aquela informação que eu falei, é o meio que eu vou ter, né, a transmissão de dados, é aquele processo em que eu vou tirar uma informação do emissor,
e enviar essa informação até um receptor. Ou seja, o remetente vai mandar uma mensagem e o destinatário vai receber. É que nem aquela história, né? A gente, lá atrás, a gente aprendeu a mandar carta, e correio. Você escreve a carta no papel, coloca no envelope, lá no envelope, de um lado uma das faces do envelope, aquela face externa, que fica oposta à abertura para você colocar a carta. Você vai colocar lá o destinatário, ou seja, o receptor da mensagem, coloca o endereço completo, coloca o CEP, coloca o selo, né, lá no correio, e no verso você coloca o remetente, ou seja, você que está mandando aquela mensagem, e aí você coloca seus dados também, certo? E de acordo com o modelo ISO-OSI, nós temos alguns meios de transmissão, né, que eles são classificados, como ele costuma dizer, abaixo da camada física do modelo OSI. Por quê? Porque a camada física, se a gente for interpretar, ela termina ali na camada de rede embaixo, onde eu vou ter a conexão física, né, a camada física, onde eu vou ter a conexão da minha placa-mãe, a minha placa de rede, desculpa, e com o cabeamento. Então, o cabeamento em si vai estar como considerado abaixo desse patamar. Então, nessas transmissões são utilizados os termos de transmissões guiadas e transmissões não guiadas. Como eu falei, é aquela transmissão que vai usar o cabo e não vai usar o cabo. Por exemplo, né, exatamente um exemplo para diferenciar, como a gente coloca aí, as transmissões que são por cabo metálico ou fibra ótica, que são as transmissões guiadas, das transmissões que são pelo espaço livre, ou seja, as transmissões wireless, sem fio, que pode ser Bluetooth, pode ser satélite, pode ser infravermelho, pode ser micro-ondas, pode ser rádio. Eu tenho diversas formas de transmitir pelo ar, certo? Pelo espaço livre, que são as transmissões não guiadas. Então, ó, nas transmissões guiadas, é necessário um condutor físico para interligar os dispositivos. É aquela questão, por que a gente diz guiada? Porque quando eu lanço um cabo da origem ao destino, por exemplo, quando eu quero fazer a conectividade, se eu estou fazendo essa conectividade dentro de uma rede local, por exemplo, eu vou lançar um cabo do ponto de origem até o ponto de destino. E por que é guiado? Porque na hora do lançamento desse cabo, eu vou guiar o caminho por onde ele vai passar. Da mesma forma, se eu utilizar o cabo par metálico ou par trançado, se eu utilizar o cabo coaxial ou se eu utilizar uma fibra óptica. Por mais que, por exemplo, eu use fibras ópticas e consiga levar a minha transmissão a quilômetros de distância, eu vou guiar por onde esse cabo vai passar. Exemplo, nós temos uma conectividade com os grandes computadores que se localizam nos Estados Unidos, através de um link de fibra óptica, que é um link submarino, que fica a 300 metros de profundidade no mar, que vem, atravessa direto, chega aqui no Ceará, no Porto do Mucuripe, certo? Então, essa transmissão, essa ligação, ela vem guiada pelo fundo do mar, a 300 metros de profundidade, dentro desse duto que carrega uma série de feixes de fibra óptica que interligam esses dois países para transmitir a informação. Tá? Já os meios não guiados, eles usam espaço livre. Ó. Eles transportam o quê? Ondas eletromagnéticas sem a necessidade de um meio físico. Por isso que eles são não guiados, porque o que acontece? Quando eu vou trabalhar a informação sem fio, eu vou lançar essa informação no ar. E aí, os equipamentos que vão captar aquela informação, aquela minha informação vai entrar dentro daquele circuito e vai conseguir conectividade. Por exemplo, quando eu me conecto com o meu roteador Wi-Fi, que é não guiado, o que acontece? A minha placa de rede localiza o sinal do roteador, pede a conexão, essa conexão é estabelecida, e aí um equipamento interage com o outro. Então, quando eu mando a informação, eu mando essa informação pelo ar, as ondas lá que saem do roteador Wi-Fi são captadas pelo computador, ele envia essas informações por essas ondas que chegam até o roteador, que daí leva essa informação adiante. Por exemplo, no meu caso aqui, o meu roteador Wi-Fi, aqui da minha casa,
ele recebe a interligação de um link de fibra óptica, que vem através de um cabo que chega aqui na minha casa e entra na casa até o meu roteador. Então, você vê, a conectividade sai do meu notebook para o meu roteador sem fio de forma não guiada, e do meu roteador sem fio para o meu provedor, ele sai de forma guiada através de um cabo de fibra óptica, certo? Então, eles podem ser de diversos tipos de caminho e pela forma de energia que a gente pode ver também, segundo o Comer, que esses dispositivos aí que a gente pode trabalhar, eles vão ter vários meios de transmissão, vão ser divididos pelo caminho em que eles vão percorrer e pela forma de energia que trafega através deles. E vamos entender um pouquinho sobre isso. Quando eu falo que é pelo caminho, eu digo que pelo tipo de caminho. A comunicação segue o fluxo padrão de um fio, por exemplo, ou não segue um caminho específico com a transmissão por ondas de rádio. Então, se eu estou falando pelo caminho, eu vou ter um caminho padrão, que é exatamente aquele caminho que o cabeamento está me ligando. E eu não, se eu estiver utilizando uma transmissão sem fio através de onda de rádio. Pela forma de energia, ou seja, a energia elétrica é transmitida por fios, né, que no caso a transmissão de rádio é feita sem fios, e a luz é transmitida pela fibra óptica. Então, vamos entender isso aqui também, que vai apresentar os meios de transmissão por energia, né? No caso, a transmissão do rádio, que é através de energia eletromagnética, e a transmissão sem fio, que é através da energia da luz. Então, aqui, como a gente pode ver, ó, eu tenho um caminho, e esse caminho pode ser através de fios, por exemplo, através de cabos de fibra óptica, ou pode ser através de onda de rádio, onde essa informação é propagada pelo ar. Então, a gente observa aí, já que eu posso ter esses dois caminhos aí, por exemplo, para transmitir a minha informação. E aqui eu tenho, por exemplo, ó, com relação ao tipo de energia, eu tenho a energia elétrica, a luz, e eu tenho a eletromagnética, por exemplo, o rádio. Na transmissão, o tipo de energia elétrica, eu vou ter os cabos de par trançado e os cabos coaxiais. Se eu for falar de transmissão por luz, energia luz, eu vou ter fibra óptica, eu vou ter infravermelho e eu vou ter o laser, certo? E nos exemplos de transmissão de energia eletromagnética, eu vou ter o rádio, tá? O rádio terrestre, e vou ter o satélite. Então, vamos entender mais um pouco de como isso funciona. Então, sempre lembrando, ó, fique atento. As transmissões de energia elétrica utilizam dois fios. Um fio para o receptor e um fio para o emissor. Para compor um circuito elétrico, a energia elétrica, ao ser propagada por um fio, pode gerar ruídos causados por elementos externos ao ambiente. Os ruídos provocados por falhas nas transmissões de energia elétrica podem ocasionar problemas nas redes de computadores, danificando o hardware e causando perda de dados. Uma das ações para reduzir ruídos elétricos nas redes de computadores é o balanceamento da tensão nas extremidades dos cabos. Então, exatamente, você tem que ter esse balanceamento de tensão. Já se a gente observar, por exemplo, os cabos de par trançado, eles são trançados exatamente por isso, porque cada par tem um número X de voltas e cada volta de cada par de cabos é diferente uma da outra. Exatamente por quê? Para que um campo eletromagnético que é gerado em cada par não interfira no cabo, no par do lado, certo? E aí aquela questão, eu tenho que fazer o balanceamento, eu tenho que cuidar de como está a minha informação no início e no fim, exatamente para quê? Para evitar que esse ruído eletromagnético aumente de uma forma que eu não possa ter conectividade ou que eu tenha muita sujeira na transmissão. Então, com isso, eu vou ter informação que pode ser perdida dentro desse circuito. Com relação ainda falando desses conceitos, o Comer, ele fala que a escolha do meio de transmissão, ela é bastante complexa e deve ser avaliada com a tal custo. Primeiro, materiais, instalação, operação e manutenção. Eu tenho que observar o tipo de material que eu vou utilizar,
como vai ser o processo de instalação, como vai ser o processo de operação e de manutenção. Aí aquela questão, eu tenho que observar também com relação a essa questão de custo, não me preocupar somente com o preço do equipamento em si, se eu tenho mais barato ou mais caro, eu tenho que ver se a instalação, a operação e a manutenção desses materiais vão ter um custo-benefício que é agradável para a minha instalação, para a minha implementação, para a minha empresa. Porque, muitas das vezes, a excessiva economia na transmissão, né, no uso desses materiais de baixo custo, pode gerar um problema muito grande na hora da instalação, operação e manutenção. Porque, vamos fazer um comparativo, que eu sempre costumo citar. Você vai comprar um cabo de pá metálico, aí você vai comprar de uma boa marca, você tem um valor. Digamos o seguinte, hoje, uma caixa de cabo de par metálico, um cabo coaxial de boa qualidade, com 305 metros, deve estar custando em torno de, vamos colocar aí, uns 300 e poucos, 400 reais. Você vai, por exemplo, nessas lojinhas de eletrônica do centro da cidade, você consegue encontrar uma caixa de cabo dessas aí a cento e poucos reais. Aí, a pessoa que não conhece pode pensar, poxa, mas se eu comprar esse cabo de 400, se tem esse aqui de 150, eu vou economizar bastante. Só que ele não entende que, por exemplo, esse cabo, que é mais caro, é um cabo de qualidade, é um cabo de fácil instalação, é um cabo que você consegue operar e dar manutenção de forma bem tranquila, é um cabo que te dá uma boa garantia. É uma coisa que eu sempre costumo citar. Empresas grandes, fabricantes de cabos, elas costumam dar de 20 a 30 anos de garantia nesses cabos. E que pesquisas mostram que somente 8% dos problemas que acontecem nas redes de computadores está ligado aos cabos. Mas grande parte dos problemas acontece porque a instalação incorreta desses materiais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho que me preocupar com a taxa de dados, ou seja, a quantidade de bits que podem ser enviados por segundo. Então, é aí onde eu vou escolher um tipo de categoria de cabo que mais se adequa à minha necessidade. Certo? Por quê? Vamos partir do princípio do seguinte, se eu vou utilizar hoje um cabo categoria 5E, que é o mais comum nas redes que a gente vê por aí, ele é uma rede que a gente costuma dizer que ele Fast Ethernet, ou seja, é uma rede Ethernet de 100 megabits por segundo. Quando eu trato, por exemplo, de uma categoria 6A, eu já estou falando de rede Gigabit Ethernet, ou seja, eu já tenho giga na minha rede, não mais mega. Então, ela é muito mais rápida. Agora, claro que tem um custo diferenciado com relação a isso, certo? Eu tenho que me preocupar também com o ambiente. Por quê? Porque se eu vou colocar o meu cabeamento, colocar meus equipamentos em um local onde tenha um grande volume de eletromagnetismo, de materiais elétricos gerando campos magnéticos muito fortes, certo? Ondas de rádio muito fortes. Então, eu tenho que ter muito cuidado a isso. Por quê? Porque eu tenho a questão da sensibilidade à interferência, né, a interferências e ruídos. Então, esse ambiente eu tenho que ter cuidado se algo próximo não vai me gerar interferência e ruído, e vai tornar minha rede mais vulnerável, né? Ela vai sofrer muito mais com isso aí. Por exemplo, eu tenho um local onde eu tenho vários geradores de energia, eu tenho vários equipamentos que geram um grande campo eletromagnético. Então, eu tenho que evitar que a minha rede, somente de cabo de pá metálico, passe muito próximo desses equipamentos. Por quê? Porque eles têm um grande nível de interferência e ruído. E com isso a minha rede não vai conseguir transmitir informação de forma coerente, de forma eficiente. Segurança. Eu tenho que me preocupar em criar uma estrutura onde eu tenha a menor possibilidade de espionagem, ou seja, usar os equipamentos corretos para evitar que alguém consiga interceptar o meu sinal e daí consiga fazer algum tipo de manipulação naquela informação para passar adiante. E efeitos sobre o sinal,
também eu tenho que me preocupar muito com atenuação e distorção. Esses elementos externos que podem gerar uma atenuação no sinal, uma queda ou uma distorção. Esse sinal pode ficar comprometido. Então, eu tenho que ver equipamento, eu tenho que ver o próprio computador em si, se não tem nenhuma placa causando interferência na outra, se eu não tenho nenhum tipo de equipamento próximo ao meu computador que podem atenuar esse meu sinal. A questão do cabo tem que ser respeitado muito as distâncias de cada cabo. Se o cabo diz que eu só posso transmitir a informação a até 100 metros, eu não posso tentar transmitir a 101, 102, 110, 120, não. Por quê? Porque o cabo é garantido que ele transmite até 100 metros. Então, eu não posso ir além disso. Por mais que algumas vezes a pessoa faça até um cabo maior do que isso e ainda funcione, mas não é garantido que ele vai funcionar sempre. Porque sempre ele vai ter atenuação e distorção exatamente pelo fato do cabo ser grande demais. Como também não pode ser pequeno demais, dependendo do que eu vai interligar. Tanto é que, por exemplo, quando eu vou montar um armário de telecomunicações, eu tenho equipamentos do tipo, eu tenho um patch panel, que é um equipamento onde eu ligo o meu cabo nele e a outra ponta do cabo eu ligo na tomada, que vai dar comunicação para o computador. Dessa tomada eu ligo um cabo até o computador. E o patch panel, eu ligo um cabo do patch panel ao meu switch. Então, normalmente, o que a norma padrão internacional diz que deve ser feito? Esse cabo que interliga o patch panel ao switch deve ser um patch cord, é um cabo comprado, feito em uma fábrica, não pode ser um cabo que você monta. Eu posso usar um cabo eu mesmo monte? Posso, só que eu não vou conseguir certificar minha rede se isso acontecer. Então, eu tenho que comprar o cabo já pronto numa loja especializada, e esse cabo, por padrão, tem 1,5 m. Então, se eu fizer um cabo menor que 1,5 m, na hora de certificar minha rede, ela não vai certificar. Por quê? Porque ele sabe que esse cabo menor do que o normal pode gerar atenuação e distorção no sinal. Então, a gente observa muito essa questão. Tá? Então, ó, o desempenho se dá o quê? Pela avaliação do atraso da propagação do sinal. Isso aí o que é? É o tempo que o sinal passa por um meio, certo? E pela capacidade do canal, ou seja, a quantidade máxima de dados que o meio suporta. Então, esse desempenho vai estar atrelado a isso, ao tempo que ele leva para transmitir e a quantidade de dados. Então, quando eu falo que a rede categoria 5E, eu tenho lá 100 megabits por segundo, então, a cada segundo eu consigo transportar 100 megabits de dados. Enquanto no 6A, eu já consigo transportar no mínimo 1 gigabit por segundo, ou seja, 1024 megabits por segundo, enquanto na outra eu só consigo 100. Então, isso aí vai estar ligado exatamente com isso, com a questão do desempenho da minha rede de transmissão. E aí, com relação aos meios de transmissão, certo? A gente pode também entender que eles pertencem à chamada camada zero. Ah, professor, eu nunca ouvi falar dessa camada zero. Não, não existe, como a gente costuma dizer, alguns pesquisadores falam muito dessa questão da camada zero, exatamente como eu falei, porque ela vai estar abaixo da primeira camada, que seria a camada física lá embaixo no meu modelo OSI, certo? Que é aquela camada onde se liga a placa de rede que vai transmitir a informação para as camadas superiores. Então, o cabo vai estar além disso, então vai estar abaixo disso. Por isso que é chamada camada zero. Então, a gente vai ver aqui como é que é essa questão, por que é chamada de camada zero. Porque, por exemplo, aqui eu tenho o emissor, aí eu tenho a minha camada física, como eu falei, que é a primeira camada, de baixo para cima, da pilha de protocolos do modelo ISO-OSI, certo? Então, eu tenho a camada física no emissor, a camada física no receptor. E aí, o que é que acontece? Abaixo dessas duas camadas físicas, eu vou ter o meio de transmissão, que pode ser um meio a cabo, como eu falei, pode ser um cabo coaxial, pode ser um cabo de par metálico, ou pode ser um cabo de fibra óptica. Ou pode ser pelo ar, através do laser, através das micro-ondas, do satélite, do infravermelho, do Bluetooth. Aí depende do meio que eu vou estar utilizando. Tá? Então, um meio de transmissão,
A gente pode definir como o quê? De forma ampla, como qualquer coisa capaz de transportar informações de uma origem ao destino. Então, é um meio de transmissão. Certo? Ó. Exemplo, o meio de transmissão, no caso de duas pessoas tendo uma conversa durante o jantar. O ar, nesse caso, é que vai ser o meio de transmissão. Por quê? Da mesma forma, eu estou falando com vocês aqui, tá? Eu estou falando, nesse caso, o meio de transmissão no qual a minha voz está chegando até o microfone do computador e está sendo capturada, é o ar. Então, ele que vai fazer isso aí. E também pode ser usado para transmitir mensagem na forma de um sinal de fumaça, né? Ou um sinal luminoso, um semáforo, para uma mensagem escrita. O meio de transmissão pode ser um carteiro, certo? Um caminho, aliás, um caminhão ou um avião, certo? Então, eu falo que, por exemplo, se eu mando uma carta para uma mensagem escrita, uma carta para a pessoa, o que vai ser o meu meio de transmissão? O carteiro que vai pegar a carta lá na minha caixa de correio, vai levar até o correio e vai levar adiante. Lá do correio, o meio de transmissão vai ser o caminhão que vai levar aquela carta via terrestre ou o avião que vai transportar através de uma remessa aérea que vai chegar lá na cidade de destino. Então, como a gente pode observar exatamente isso. O meio de transmissão é esse meio que é utilizado para fazer com que a mensagem saia da origem e chegue até o destino, saia do emissor e chegue até o receptor, como eu já havia falado anteriormente. Então, dentro da comunicação de dados, né, a gente pode observar que as definições de informação e de meio de transmissão, aí no caso, são mais específicas. Por quê? O meio de transmissão é normalmente o quê? Um espaço aberto. É o meio que eu vou transmitir. Certo? Cabo metálico ou cabo de fibra ótica. E a informação costuma ser o quê? O sinal resultante da conversão de dados representados em uma outra forma. Aí é aquela questão como nós vimos na aula anterior, que a informação, por exemplo, eu tenho o sinal digital dentro do meu computador, aí eu vou fazer a codificação para que ele seja convertido em outro sinal digital, para que eu tenho o dado digital, desculpa, e aí eu vou converter esses dados no sinal digital, e esse sinal digital vai trafegar pelo meio, ou seja, lá no cabeamento metálico ou na fibra óptica, certo? Ou eu vou modular, se for, no caso de um dado digital para um dado analógico para um sinal digital, certo? Então, nesse caso aqui, é como a gente vai representar os meios de transmissão. E aí a gente pode pensar que essa energia eletromagnética que a gente tem, se gera, certo? Que é uma combinação de campos elétricos e magnéticos que vão oscilar, né? Subir, descer, ortogonalmente, né? Em relação ao que? Um ao outro. Inclui o quê? Ondas de rádio, luz infravermelha, luz visível, luz ultravioleta, raio-x, raios gama e raios cósmicos. Cada uma dessas ondas compõe o quê? O chamado espectro eletromagnético, certo? Então, quando a gente fala da transmissão eletromagnética, exatamente nessas transmissões sem fio, em que nós temos o meio, o espaço de transmissão, que é o ar, e o meio são essas gerações de campos eletromagnéticos que são gerados, né, esse espectro eletromagnético gerado por um desses elementos, ou rádio, ou a luz infravermelha, a luz visível, a luz ultravioleta, raio-x, raios gama, raios cósmicos, e aí vai. Nem todas as porções do espectro são utilizadas. Ele gera um espectro, mas nem todas eu posso chegar e transmitir, certo? Principalmente quando eu estou falando das telecomunicações. Entretanto, né, além dessa situação, eu tenho um número limitado de tipos de meios de comunicações que eu posso utilizar para aproveitar essas porções que são úteis. Como eu falei, cada um dessas estruturas aqui gera o espectro eletromagnético, mas, por exemplo, eu não transporto informações através de raio-x. Raio-x eu uso para quê? Para fazer aquela foto do corpo humano e que aquela foto seja revelada em um filme ou capturada por um sensor que vai gerar aquela imagem, por exemplo, interna
dos nossos ossos, né, de alguns dos nossos órgãos, através daquela, que a gente chama daquela chapa. Né? Então, mas aí essa informação não me serve para transportar dados, por exemplo, mas é um tipo de energia eletromagnética que gera um espectro eletromagnético. É diferente de eu estar transmitindo informação via rádio, transmissão via luz infravermelha, transmissão via satélite, via micro-ondas, aí sim eu vou ter transmissões em que eu posso aproveitar aquela porção que é útil e transmitir informação através do meio. Nas telecomunicações, eu posso dividir esses meios de transmissão em duas grandes categorias, como a gente já vem falando. Os meios guiados, que incluem os cabos de pato traçado, coaxiais e fibra ótica, e os meios não guiados, né, onde o meio em si é o espaço aberto, né, por onde eu vou mandar a minha informação. Então, meios guiados. Os meios guiados, como eu já falei anteriormente, são aqueles que fornece um canal para a condução do sinal, certo? Onde eu vou ligar um dispositivo que vai estar de um lado a um dispositivo que vai estar do outro lado, através de um cabo. Então, como a gente coloca aqui, ó, fornece um canal de comunicação para a condução do sinal de um dispositivo a outro. Inclui cabo de par trançado, cabo coaxial e cabo de fibra óptica, certo? O sinal viajando por qualquer um desses meios é direcionado e confinado pelos limites físicos do meio. Então, é aquela questão, por isso que são guiados. Como eu falei, eu vou lançar o cabeamento, ele vai fazer um percurso e eu vou guiar essa informação por dentro desse percurso. Os cabos de par trançado e coaxiais usam condutores metálicos, como, por exemplo, os fios de cobre, para receber e transportar esses sinais. Já os cabos de fibra óptica são cabos que recebem e transportam os sinais na forma de luz. Por isso até que eles não sofrem interferências eletromagnéticas. Por quê? Porque eles transportam luz. Já os cabos de par metálico, eles sofrem porque eles transportam pulsos elétricos que podem ser afetados por esse espectro eletromagnético gerado por alguns equipamentos. Então, vamos falar um pouquinho do cabo de par trançado. Ele consiste em quê? Em dois condutores, normalmente feitos de cobre, cada um com seu próprio isolamento de plástico, trancados, um ao redor do outro, conforme a gente vai ver na figura. Então, aquela questão, o que é o cabo de par trançado? Por que é par trançado? Porque dentro do cabo lá, por exemplo, aquele que nós usamos em rede, eu tenho de números maiores, como que eu uso nas telecomunicações. Mas o cabo de par trançado, normalmente esse que a gente usa para conectividade das redes, é um cabo onde eu tenho 4 pares de cabos dentro daquele condutor de plástico. Cada cabo tem também sua proteção plástica. São fios de cobre, cada um tem sua proteção plástica. E cada um deles é identificado por uma cor. Onde eu vou ter os pares laranja e branco laranja, verde e branco verde, azul e branco azul, marrom e branco marrom. E a gente mais adiante vai aprender como combinar esses cabos e fazer os padrões de conectorização desses cabos. Então, vamos entender isso aqui, ó. O cabo de par trançado. Esse cabo de par trançado eu tenho de dois tipos, o cabo do tipo UTP e o cabo do tipo STP. O cabo do tipo UTP é um cabo que a gente chama de cabo não blindado, onde eu tenho o isolamento plástico externo, que é aquele cabinho que normalmente a gente vê azul, branco, preto, amarelo. E internamente eu tenho os pares, que são trançados. Como eu falei, eu tenho 4 pares. Cada par é trançado de uma forma diferente, para evitar que o pulso eletromagnético de uma dupla interfira na outra. Mas não tem blindagem, ou seja, não tem nenhuma outra proteção que possa fazer com que o cabo seja mais resistente exatamente a esse espectro eletromagnético que é gerado pelos equipamentos. E o cabo STP, que foi um cabo desenvolvido pela IBM para ser utilizado nas suas redes, ele já recebe uma proteção, certo? Uma capa metálica, além daquela proteção plástica que tem lá por fora e em volta de cada cabo, ele vai ter uma proteção metálica que vai fazer com que esse cabo seja
mais resistente a esse espectro eletromagnético, assim, esse campo magnético que pode gerar atenuação e distorção do sinal. Aqui nós vemos, ó, o cabo UTP. De um lado, esse branco é o cabo UTP categoria 5E. Ó, como eu falei para você, eu tenho o cabo azul, branco, verde, branco, verde, laranja, branco, laranja, marrom, branco, marrom. Da mesma forma, aqui do outro lado, esse cabo laranja, ele já é o cabo categoria 6A, desculpa. Que aí ele tem até essa divisão aqui no meio, para ele ficar mais resistente. E aí, se vocês puderem observar, cada pá desse tem uma forma de torção diferente. Esse aqui é o TP, ou seja, ó, ele só tem a capa plástica externa, a capa protetora em volta de cada fio de cobre e nada mais. Aqui nós já temos o cabo STP, onde eu tenho a blindagem, a capa plástica, a blindagem, tá? E os pares aqui dos cabos. Nesse caso aqui, eu tenho esse azul, é o cabo 6A, e esse, você vê que tem aqui o meio, aqui, e aqui eu tenho o 5E. Então, nesse aqui, para cada pazinho, eu vou ter uma proteção. A mesma coisa como eu falei, ó, branco, verde, verde, branco, marrom, marrom, branco, azul, azul, branco, laranja, laranja. Ou branco do verde, como alguns dizem, branco do verde, verde, branco do laranja, laranja, branco do azul, azul, branco do marrom, marrom. Certo? Por que quem diz branco do verde? Porque ele é um cabo branco com pintinhas verdes, com pontinhos verdes. Um cabo azul com pontinhos azul, é branco com pontinhos azuis, é o branco do azul. O branco do marrom, cabo branco com pontinhos marrons. O branco do laranja é o cabo branco com pontinhos laranja. E normalmente ele vai estar fazendo par com a cor sólida. Então, o branco do verde vai estar junto com o verde. O branco do laranja vai estar junto com o laranja. O branco do azul vai estar junto com o azul. O branco do marrom junto com o marrom. Na hora de trançar os cabos é que eu posso combinar algumas cores dessas, como eu vou mostrar mais adiante. Então, no caso do cabo para trançado, um dos fios é usado para transportar sinais, que são provenientes do receptor, e o outro é para receber, né, do receptor lá a informação, usado como valor de referência. Tá? Além do sinal proveniente do remetente, existe a interferência, né, o ruído, a diafonia, que é a interferência cruzada de informação, que pode afetar tanto um cabo como o outro. E aí, com isso, criar sinais indesejáveis. Ou seja, a gente coloca, se dois fios forem paralelos, o efeito desses sinais indesejáveis não será o mesmo em ambos os fios. Por quê? Porque eles ficam em locais diferentes. Em relação àquela opção, aquele elemento que está gerando a interferência, o ruído, né, ou a diafonia. Isso aí vai fazer o quê? Vai resultar em uma diferença de sinal que chega ao receptor e ao traçar esses pares, existe um equilíbrio que é mantido, como eu falei, através de quê? Da diferença desses sinais, da forma como eles são traçados, certo? E aí, como eu falei também, que eu tenho o cabo do tipo UTP, certo? Que é para traçado sem blindagem, que é de Unshielded Twisted Pair. E eu tenho o STP, que é Shielded Twisted Pair, ou seja, par trançado blindado e par trançado não blindado. Certo? Como eu falei, ó, a IBM produziu um par trançado blindado para usar nas suas próprias redes, quando ela começou a trabalhar nessas questões depois de abandonar os cabos coaxiais. Quanto ao desempenho, o cabo de par trançado. Como é que a gente pode medir o desempenho de um cabo de par trançado? Eu posso comparar a atenuação em função da frequência e da distância. Então, de acordo com como a distância que eu tenho do cabo, o tamanho que eu tenho do cabo, eu vou transmitir a informação. Então, eu comparo como essa atenuação aconteceu, né, e qual foi a frequência dessa atenuação, ou seja, dentro daquela distância,
quantas vezes aconteceu aquela atenuação do sinal. Aí eu vou ver se ele tem um desempenho melhor ou pior, né? A gente vai ver aqui na figura que também o aumento da frequência e a atenuação é medido o quê? Em decibéis por quilômetro, certo? E aí, de acordo com a distância que eu vou colocando, isso vai aumentar consideravelmente, considerando o quê? Frequências acima de 100 Hz, 100 kHz, certo? Isso, essa também é conhecido como calibre, que é o que? A espessura do fio, é inversamente proporcional a ela, certo? A gente vai ver mais adiante. E que aplicações eu vou utilizar cabo de par trançado? Eles são usados nas linhas telefônicas para fornecer canais de voz e de dados, certo? Aquela questão, dentro de uma rede, eu posso ligar aqueles equipamentos, como eles também são utilizados na rede telefônica também, certo? A linha que se conecta a assinantes à central telefônica, normalmente é composta por quê? Por cabos de par trançado sem blindagem. As linhas DSL, das redes ADSL, que são usadas por algumas companhias telefônicas, certo? Ela que também transporta conexões de dados a alta velocidade, que foi o caso, por exemplo, da GVT, quando chegou ao Brasil, começou a funcionar, ela transmitia dados em alta velocidade através do ADSL, que eram linhas DSL, né, linhas de transmissão de longa distância com grandes velocidades, certo? E isso aí eu posso ter, utilizar uma largura de banda maior de acordo com o tipo de par trançado que eu vou utilizar. Eu tenho redes como as redes 10 base T e 100 base T que vão utilizar cabos de par trançado, ou seja, as redes 10 base T são as primeiras redes que elas trafegavam até 25 megabits por segundo, 100 base T é exatamente a Fast Ethernet, aliás, 10 base T era 10 megabits por segundo e a 100 megabits por segundo. Já o cabo coaxial, que é anterior ao cabo de par metálico, ou coax, né? Transportam sinais de faixa de frequências mais altas do que as transportadas pelo cabo de par trançado. Só que a diferença do cabo coaxial é que nas redes que utilizavam coaxial, quando a gente utilizava isso aí, eu tinha uma distância do cabo, ele era maior, ele transportava uma distância maior, enquanto, por exemplo, uma rede baseada no cabo de par trançado, eu só coloco o cabo de par trançado até no máximo 100 metros de distância de um equipamento para o outro. Existem até algumas regras também, dentro do cabeamento estruturado, que a gente diminui um pouco isso, porque a gente diz que a gente transmite a 90 metros, e os 10 metros que sobram a gente deixa para manobra, ou seja, para ligação entre armário e tomada, equipamento, e aí vai, certo? Isso aí é uma coisa a se ver mais adiante, certo? Então, nesse caso aí, os cabos coaxiais, eu tinha uma distância maior. Eu podia transportar, por exemplo, informações a mais de 100 metros. Mas eu tinha um problema também, que era o quê? Eu não conseguia trabalhar da forma como eu trabalho hoje, naquela época. Eu não tinha equipamentos como switch, que recebesse vários desses cabos e interligasse. Esses equipamentos eram ligados através de um barramento, onde todos eram ligados em um único cabo, e caso um caísse, os demais caíam. Eu tinha que ter terminadores nas pontas e tudo mais. Mas ainda hoje eles são muito usados na transmissão de TV, nas TVs a cabo, nas TVs do tipo que tem antena, né, como Sky, como outras mais, que usam essas antenas de ligação. Uma característica muito marcante deles é que eles eram blindados. Então, eu tinha uma malha que junto com era uma capa plástica, uma malha metálica, aí um tubo de borracha e dentro é que eu tinha um cabo de cobre para transportar informação, certo? Então, como a gente vê aqui, ó, eu tenho ó, o revestimento plástico, o revestimento de isolamento, tanto antes da malha como depois da malha. Eu tinha um condutor externo, que era uma malha, que normalmente podia ser de alumínio ou outro material, e o condutor interno, que era de cobre. Então, aqui eu tinha já uma blindagem através desse ponto aqui
de ter essa malha de proteção. Mas aí também eu tinha o cabo que só trafegava, na época, 10 megabits por segundo. Então, eu já tinha uma desvantagem. Era um cabo mais pesado, mais difícil de lançar. Então, com isso, ele foi perdendo espaço para os cabos de par metálicos, né? Que passaram também a ter a capacidade das interligações de redes em estrela, onde eu podia ligar vários equipamentos lá num equipamento concentrador, que o cabo coaxial não permitia que eu fizesse. Então, por isso, isso aí foi expandindo também no mercado. Aqui eu tenho exemplo do cabo coaxial. Mais um desenho aqui que mostra a capa, a blindagem, o isolador e o condutor aqui no meio. Do mesmo jeito aqui o cabo partido. Ó. Tem o cabo, a malha de proteção, uma proteção aqui abaixo da malha e o condutor aqui no meio. Então, esse cobre aqui. Você observar ainda hoje, quem tem Sky, quem tem dessas TVs, eles usam esse cabo aqui para ligar nas televisões. Quanto ao desempenho, assim como no cabo de par trançado, a gente pode medir esse desempenho, que é como, de que forma? A gente vê na figura, que a gente vai ver aí, que a atenuação é muito maior no cabo coaxial do que no cabo de par trançado. Por quê? Porque é a questão da forma dele trabalhar. Embora o cabo coaxial apresente uma largura de banda muito mais elevada, né, o sinal se enfraquece rapidamente e requer o uso frequente de repetidores. Já o par trançado eu já consigo levar o sinal mais adiante, porque eu não tenho tanta atenuação. Apesar de toda a proteção que ele tem, eu não consigo diminuir essa atenuação. Que aplicações eu posso utilizar? Eles foram amplamente utilizados nas redes telefônicas analógicas, né? Onde uma única rede coaxial podia transportar 10 mil sinais de voz. Mais tarde foram utilizados em redes telefônicas digitais, onde um cabo era capaz de transportar uma taxa de até 600 megabits, mas atualmente eles são utilizados nas redes, o uso deles nas redes telefônicas foi substituído por cabos de fibra óptica, que são muito mais rápidos e são muito mais, vão até muito mais distante do que os cabos coaxiais. Certo? As redes de TV a cabo também usam esses cabos coaxiais, como eu falei para vocês, e no começo se utilizava nas LANs. A fibra óptica é um cabo feito de vidro ou então de um polímero plástico que vai transmitir sinais na forma de luz. Ou seja, um feixe, por exemplo, de laser é colocado, lançado numa ponta do cabo e essa luz ela vai se refletindo até o final e chega lá do outro lado. E é extremamente rápida. Por quê? Porque é luz. E não tem interferência eletromagnética, porque é luz. Então, você não tem problema, por exemplo, de você ter uma luz perto de um grupo gerador. Você não vai ter problema. Essa luz não vai falhar por conta disso. Não vai falhar a luz porque é uma sala com uma máquina de raio-x. Não falha porque é luz. É diferente dos cabos metálicos, o campo eletromagnético gerado pode fazer com que eles mesmos se magnetizem de uma forma que não se consiga mais trafegar a informação. Certo? A luz viaja em linha reta enquanto estiver atravessando uma única substância uniforme. Então, se um raio de luz estiver viajando por uma substância e de repente entrar em outra, tá? De densidade diferente, o raio muda de direção. Então, a gente vê aí na figura que o raio de luz muda de direção quando ele passa de uma substância densa para uma outra menos densa. Então, aqui, ó, ele vem, aí ele muda de direção a partir do momento que ele encontrou uma substância pela frente. Aqui, eu tenho exemplos, ó, de um cabo com vários filamentos de fibra óptica. Lembrando que isso aqui é uma ampliação, que normalmente esse cabinho aqui que você está vendo, que é de vidro ou de polímero plástico, tem mais ou menos o diâmetro de um fio de cabelo. É extremamente fino, extremamente delicado. Por isso até que as redes baseadas em fibra óptica não se localizam nas LANs. Eu coloco dentro de uma LAN
a fibra ótica para fazer backbone, ou seja, por exemplo, eu tenho 3, 4, 5, 6 andares de um prédio e eu interligo esses andares através de uma espinha dorsal, que é um backbone, de fibra, que vai interligar todos os armários de telecomunicações das áreas de trabalho até o armário principal que fica na sala de telecomunicações. Então, aí sim, mas aqueles cabos que saem dos armários para cada tomada, onde cada computador ou equipamento se conecta, aí eu tenho que usar o par metálico. Por quê? Porque a fibra é muito sensível para isso. Então, eu viveria fazendo fusão de fibra, que é o que é extremamente chato, detalhado, delicado e caro. Então, como a gente pode observar na figura, ó, se o ângulo da luz muda, o feixe de luz vai mudar também. Tá? Então, ó, se o ângulo de incidência for igual ao ângulo crítico, a luz refratada passa a viajar paralelamente. Então, isso aí é uma questão. E a luz na fibra ótica é exatamente isso. Ela é transmitida refletindo e não em linha reta. A gente observa lá, mas se você for analisar o espectro dentro de um microscópio, por exemplo, ele vai trafegar refletindo-se nas paredes do tubo. Tá? Ó, as fibras ópticas, como eu falei, ó, usam a reflexão para guiar a luz através de um canal. Um núcleo de vidro ou de plástico, que é um polímero plástico, é cercado por um revestimento de vidro ou plástico, chamado de acrilato. A diferença de densidade dos dois materiais deve ser tal que um feixe de luz atravessando o núcleo seja refletido pelo revestimento em vez de ser refratado, ou seja, ele bate e volta. Então, ele segue assim. Então, aqui, ó, eu tenho um emissor aqui de luz, aí a luz vai refletindo. E aqui o receptor recebe lá do outro lado essa informação. Tá? Quais são os modos de propagação que eu vou ter? Essa tecnologia oferece dois modos, é o que a gente chama de multimodo, ou modo único, ou monomodo, certo? Então, de acordo com o formato da propagação de luz que eu vou ter, e também da distância até que ponto essa luz vai ser propagada, eu vou ter a luz multimodo, o modo dele multimodo, e o modo único, ou monomodo, como chamado, de propagação. Cada um deles exige uma fibra específica, né, com características diferentes. A propagação multimodo pode ser implementada de duas formas. É o chamado índice degrau, ou step index, ou índice gradual, ou grade index. A propagação multimodo é denominada por quê? Porque, nesse caso, são múltiplos feixes provenientes de uma fonte de luz, atravessam o núcleo por caminhos distintos e, com isso, eles se movem dentro do cabo. Essas fibras multimodo são exatamente as fibras onde nós utilizamos nas redes internas, certo? A densidade do núcleo permanece constante, no caso da fibra multimodo, do centro até as bordas. Um feixe de luz move-se através de quê? Dessa densidade constante em linha reta até atingir a interface entre o núcleo e o revestimento. Aí vai acontecer o quê? Uma mudança abrupta devido à menor densidade do revestimento, que vai alterar o ângulo da direção do feixe, que vai exatamente mudar isso aí. E o termo índice degrau refere-se ao quê? A rapidez dessa mudança entre um índice e o outro. Então, aqui, ó, eu tenho a origem e aqui eu tenho o destino. Aqui, o multimodo, índice de degrau, ó, ele muda abruptamente. Aqui, o multimodo, índice gradual, gradualmente ele vai passando. E aqui, o modo único, ele passa direto. E a gente vai entender aqui também. O segundo tipo, denominado fibra multimodo, certo? Ou de índice gradual, diminui essa distorção. Então, eu falei, gradualmente, ao invés de uma queda abrupta, como a gente viu no outro, ele vai mudar isso aí e vai fazer essa dimensão. Então,
Ó, conforme vimos anteriormente, e a densidade é mais elevada no centro do núcleo e diminui gradualmente conforme ele vai se aproximando das bordas. Então, por isso que o desenho lá, o gráfico se mostra numa curva gradual e não abrupta. E as fibras de modo único, como a gente pode ver, são aquelas fibras em que ela tem um diâmetro muito menor do que das fibras multimodo e que uma densidade que é substancialmente menor também. E isso faz com que haja uma diminuição na densidade dela, que vai resultar em quê? Num ângulo crítico que fica suficientemente próximo de 90 graus para fazer com que a propagação dos feixes seja quase horizontal. Então, nesse caso, a propagação dos feixes permanece quase idêntica e os atrasos são insignificantes. Todos esses feixes chegam ao destino juntos e podem ser recombinados, certo? Então, aí é a diferença das fibras de modo único, tá? Quanto ao desempenho, ó, o gráfico de atenuação versus o comprimento da onda que é apresentado na figura mostra o quê? Um fenômeno muito interessante que ocorre nos cabos de fibra ótica, o quê? A curva de atenuação, que é apresentada no gráfico, é mais achatada do que no caso de cabo par trançado, ou os cabos coaxiais. O desempenho é tal que a gente precisa o quê? 10 vezes menos repetidores quando a gente vai transmitir uma mesma distância utilizando fibra ótica. Então, onde eu utilizaria 10 repetidores para transmitir via cabo de par metálico, eu vou utilizar, vamos colocar assim, um só para transmitir através de fibra ótica. As aplicações, eles são frequentemente encontrados em quê? Em redes, como eu falei, ó, de backbone, porque a ampla largura de banda, né, faz aquela ligação, e com a multiplexação por divisão de comprimento de onda, que é o WDM, a gente pode transmitir dados a uma velocidade de 1.600 gigabits por segundo. Certo? A rede Sonet fornece esse backbone. Algumas empresas de TV a cabo usam uma combinação de fibras ópticas e cabos coaxiais, criando o quê? Uma rede híbrida. E aí eu consigo interligar a rede a gigabit Ethernet, ou seja, a velocidades muito maiores do que eu teria com a rede de par metálico. Então, aqui a diferença, ó. Aqui eu tenho a fibra, como eu falei, ó, multimodo, que é, como eu disse, é a fibra que é utilizada internamente, ou seja, quando eu vou fazer esse backbone dentro da empresa, eu vou ligar os andares de um prédio, aí eu vou interligar através de fibra multimodo, que normalmente também essas fibras multimodo, apesar de toda a fibra poder ser ou de vidro ou de polímero plástico, normalmente essas multimodos são mais de polímero plástico do que de vidro, do que as monomodos, que comumente são mais de vidro. Então, a gente vê que, por exemplo, na fibra multimodo, eu transmito informação a até 300 metros. Ou seja, no cabo de par trançado, eu transmito até 100 metros. Aqui eu transmito 3 vezes esse valor, né, até 300 metros. Já na fibra monomodo, que é onde eu uso a ligação externa, por exemplo, a provedora que me fornece sinal aqui, que manda informação lá do seu prédio até aqui a minha casa, ela usa uma monomodo. Por quê? Porque na monomodo eu posso mandar informação num cabo de até 80 metros de distância. Então, eu consigo, ao longo do caminho, mandar essas informações, tá, utilizando menos repetidores a distâncias bem maiores do que as distâncias que eu posso atingir com a fibra multimodo. Os meios não guiados, aí nós vamos ter os meios não guiados, que são os chamados meios sem fio, certo? Os meios não guiados, ó, transportam ondas eletromagnéticas sem usar um condutor físico, ou seja, não tem nenhum tipo de cabo. Não tem cabo par metálico, não tem cabo fibra óptica, ou
fibra ótica, não tem cabo coaxial. Comunicação é feita no ar, tá? É conhecido como o quê? Comunicação sem fio ou comunicação wireless, tá? Que quer dizer wire de cabo, less sem fio, né? Os sinais são normalmente transmitidos de forma de broadcast através do espaço aberto e, portanto, ficam disponíveis para quem quer que tenha um dispositivo capaz de captá-los. É aquela questão, uma rede guiada, onde eu uso cabos metálicos, eu tenho que chegar com o meu equipamento que tem uma placa de rede, coloco um cabo no meu equipamento, coloco do cabo lá a tomada que vai me fornecer serviço. Então, meu computador, meu equipamento vai ter que estar ligado àquela rede através de um meio físico, que é um cabo. É um meio guiado. Agora, quando eu entro no local onde tem um roteador sem fio, Wi-Fi, ou estou no local que tem o WiMAX, se eu tenho o equipamento que recebe esse sinal e transmite esse sinal, eu vou me comunicar com ele e vou trocar informações. Então, essa informação vai ficar disponível no ar, eu vou conseguir captar, e outras pessoas que também tiverem acesso àquela rede vão conseguir captar juntamente comigo. É diferente quando eu estou conectado via cabo, aquele cabo que está, várias outras pessoas podem também estar conectadas via cabo naquela minha rede. Mas aquele cabo específico que eu estou usando só vai transmitir informações para o meu computador e não para os demais computadores. Tá? Então, nessa figura que a gente vai ver aí, ela mostra o que? A parte do espectro eletromagnético na faixa entre 3 kHz até 900 THz, que é usada na comunicação sem fios. Então, aqui, onda de rádio micro-ondas, que vai de 3 a 300 GHz, o infravermelho, que vai de 300 a 400 Tera, e a luz visível, que vai até 900 THz. Então, isso dentro dos meios não guiados. Os sinais não guiados podem viajar da origem até o destino de diversas formas. Quais são elas? Propagação terrestre, propagação celeste e propagação envisada direta. Vamos entender isso aqui. A propagação terrestre acontece de que forma? As ondas de rádio viajam na porção mais baixa da atmosfera, ou seja, nesse nível que a gente está, não vai lá no alto, certo? Esses sinais de baixa frequência se propagam em todas as direções a partir da antena de transmissão e seguem a curvatura do planeta. Tá? A distância alcançada depende do quê? Da quantidade de energia do sinal, e quanto maior a potência for, maior a distância que ele vai. Por isso, até que quando existem aquelas antenas omnidirecionais, que o pessoal usa, né? Onde eu posso ligar, por exemplo, eu coloco uma antena dessa aqui na minha casa, ligada ao meu roteador, o que ela vai fazer? Ela vai ampliar aquele meu sinal e vai dar mais potência para ele, vai fazer com que ele vá muito mais distante do que ele iria normalmente, só pelo roteador em si. Tá? Quando eu consigo chegar a locais muito mais distantes. É quando eu faço aumenta a potência desse sinal. Na propagação celeste, também conhecida como propagação ionosférica, isso quer dizer o quê? Que as frequências vão estar lá na ionosfera, ou seja, ondas de rádio de frequências mais altas que são irradiadas para o alto, chegando até a ionosfera, como eu falei. Camada da atmosfera onde o quê? As partículas existem como íons e são refletidas de volta para a Terra. Esse tipo de transmissão permite o quê? Alcançar maiores distâncias com uma menor potência de saída. Então, por exemplo, a comunicação, eu vou jogar mais para o alto, tipo comunicação de satélite. E a propagação envisada direta é onde eu tenho sinais de frequência muito alta, que são transmitidos em linha reta, diretamente de antena a antena. É o caso que a gente via muito naqueles rádios, antes da gente ter a fibra óptica em casa, ou o ADSL, quando você queria uma internet mais rápida na sua casa, ou você tinha uma linha dedicada, ou uma forma mais barata era a conexão via rádio, onde a empresa colocava no alto da sua casa, do seu prédio, uma antena de rádio que tinha que ter visada
como a gente diz, com a antena da operadora, ou seja, a antena lá da provedora. Uma antena tem que olhar para a outra, então tem que ver a outra. Por isso que é chamada visada direta. Certo? As antenas devem ser direcionadas, voltadas uma para a outra. E altas o suficiente para quê? Para estarem próximas o suficiente, de modo a não serem afetadas pela curvatura da Terra. Isso é o uso de propagação em visada direta, é complicado. Por quê? Porque não é possível obter transmissões de rádio completamente focadas, porque a gente sabe que a gente tem a questão da curvatura, tem a altura dos locais. Eu tenho que ter, por exemplo, a antena principal tem que estar muito mais alto, para daí eu poder apontar as demais antenas. Então, é toda uma complicação que pode vir a acontecer. E com relação à porção do espectro eletromagnético, ele vai dividir essas ondas e micro-ondas de rádio, que se dividem em oito faixas, denominadas de quê? De bandas. Cada uma vai ter uma banda diferente. Ou seja, cada uma regulamentada por autoridades governamentais. Essas bandas são classificadas de que forma? De frequência muito baixa, são as chamadas bandas de VLF, de Very Low Frequency, a frequência extremamente alta, que é a chamada EHF, Extremely High Frequency, certo? É onde eu vou ter as minhas diferenças de frequência aí. E aí o que acontece? A gente vai ver a tabela que vai mostrar as bandas e suas frequências dentro dos seus valores, né? Os métodos de propagação correspondentes a cada uma dessas aplicações. Aí com relação a ondas de rádio. Essas ondas de rádio, embora não exista uma demarcação exata, né, que diferencie onda de rádio de onda de micro-ondas, certo? As ondas eletromagnéticas com ondas variando entre 3 kHz e 1 GHz são normalmente denominadas de onda de rádio. E as ondas com frequência que variam de 1 a 300 GHz já são consideradas o quê? Micro-ondas. Mas o comportamento dessas ondas e não as frequências é o melhor critério para classificação. Por exemplo, as ondas de rádio, na maior parte, são omnidirecionais. Né? Elas têm uma única direção. Quando a antena transmite as ondas de rádio, elas se propagam em todas as direções. E isso significa o quê? Que essas antenas vão se interligar ali e trocar essas informações. As micro-ondas já são o quê? São ondas eletromagnéticas curtas e de alta frequência, que vão estar lá entre 1 e 300 GHz. A gente vê que na onda anterior aqui que eu falo de rádio, né, ela vai de 300 kHz a 1 GHz. Quando eu passo de 1 a 300 GHz, aí eu já vou estar falando de micro-ondas. Certo? É onde eu vou utilizar esse tipo de onda onde? Na telefonia celular, nas redes via satélite e outras mais. Elas são utilizadas para quê? Para conectar rádios de dados ponto a ponto, como na transmissão que acontece em linha reta. São utilizadas antenas unidirecionais para emissão do sinal, como a antena parabólica e o captador direcional, e em cada rede, e essas ondas trafegam entre o transmissor e o receptor. É aquela questão, a parabólica. Ela está aqui apontada para o alto onde o satélite passa. Então, o satélite passou ali, ela capturou o sinal dele. Então, de acordo com a posição que você esteja no globo, você vai ter que colocar essa antena numa posição específica para melhor captar esse sinal. É até um exemplo disso. Aqui, normalmente, as nossas antenas parabólicas, elas ficam mais ou menos assim, meio de lado, assim. Eu morei vários anos no norte do Brasil, lá no Amapá, e lá eu lembro que as parabólicas lá, as antenas de Sky, elas tinham que ser furadas, mesmo aquele prato sólido, tinha que ter uns furinhos, por quê? Porque elas tinham que ficar apontadas para o alto, porque lá como é o marco zero do Equador, então a parabólica tem que ficar olhando totalmente para o alto. E normalmente, quando lá, como chove muito, acumulava água, então você tinha que fazer uns furinhos da antena para poder a água passar e ali não gerar interferência maior.
Então, aqui, por exemplo, ó, a transmissão via micro-ondas, né, através de uma antena parabólica. Você viu, essa parabólica está assim meio de lado. No mapa ela estaria deitada, olhando, isso aqui tudo olhando para cima. O infravermelho são ondas que utilizam frequências entre 300 GHz e 400 THz. Um exemplo de infravermelho é quando nós apontamos o controle remoto da televisão, né, ele gera uma onda infravermelha que vai fazer comandar a televisão, né? Por exemplo, ó, controle remoto da televisão, o controle de rádio do carro. Então, são todos controles que usam infravermelho. A transmissão funciona de forma que similar à fibra ótica. Porém, a transmissão do feixe de luz ocorre através do ar. Né? Então, ele é a luz que é transmitida via o ar e é colocada lá, que é até uma coisa interessante. Se você apertar o botão lá do controle remoto, você não visualiza nada. Mas, se você colocar na frente de uma câmera, né, de uma webcam, ou da câmera do celular, ou da câmera digital, quando você aperta, você consegue visualizar a luz acendendo e apagando, porque o olho humano não é capaz de captar aquela transmissão, mas o sensor da câmera consegue, certo? Ela, como eu falei, funciona similar à fibra ótica, porém a transmissão de feixe de luz ocorre através do ar. E a implantação da tecnologia do infravermelho possui baixo custo, é de fácil instalação e é compatível com as transmissões de cobre e de fibra óptica. Indicam o uso, né, no caso delas, de ondas infravermelhas em ambientes fechados, onde não existem barreiras entre o emissor e o receptor. Por exemplo, as ondas de micro-onda, infravermelho, elas ficaram mais restritas a esses tipos de controle, esses equipamentos assim, exatamente por isso, porque qualquer barreira que se passe entre uma onda e outra faz com que a transmissão pare. Que é até o exemplo que a gente pode ter do alarme do carro. Eu tenho sensores dos dois lados, esses sensores geram um feixe de luz que bate no vidro, por exemplo, um sensor gera um feixe de luz que bate no vidro traseiro e reflete no outro. Então, se algo atravessa esse feixe de luz, ele quebra a visibilidade, por exemplo, a gente pode dizer assim. E aí é quando o alarme dispara. Porque se de repente alguém quebrou o vidro, meteu a mão no carro, ou seja, aquelas ondas que estão lá sendo refletidas todo o tempo dentro do carro vão ser cortadas, e aí aquele sinal para de ser captado, e com isso o alarme dispara automaticamente. Aqui a gente vê, por exemplo, o controle remoto transmitindo a informação de infravermelho para a televisão. O laser é composto de partículas de luz, são fótons, que são concentradas e transmitidas através de um feixe de luz contínuo. A gente vai ver na figura aí. Homer, ele já diz que a tecnologia laser pode ser usada para quê? Para transmissão de dados ponto a ponto. Uma vez que o laser emite um feixe de luz estreito, certo? Mas aí o que acontece? O receptor e o transmissor devem estar devidamente alinhados. Além disso, a transmissão via laser é unidirecional, possui um pequeno percentual de erros e uma alta largura de banda a um baixo custo. Contudo, uma desvantagem da transmissão a laser é que ela não consegue atravessar a chuva ou a neblina espessa. Então, eu tenho que ter um local extremamente limpo, sem nenhuma impureza no ar, para que essa informação possa ser transmitida. Um outro exemplo de transmissão do laser também é o projeto chamado Visible Light Communication, certo? System, que é o sistema de comunicação de luz visível, que consiste em quê? Em transmitir dados pela rede utilizando canetas de raio laser, então canetas de slides, né? Por exemplo, que é de data show. É exatamente quando a gente, por exemplo, está fazendo uma apresentação e tem a canetinha lá de slides e vai apertando, além de ter lá o laserzinho para apontar na tela o que se quer, você vai apertando o botão e ele vai passando automaticamente ali a informação. Tá? Então, a velocidade aí, nesse caso, ela chega de 500 MB por segundo para cada feixe e totaliza 1 GB por segundo.
Aqui, ó, os feixes de laser que a gente pode ter aqui. Laser azul, laser verde, laser vermelho. O satélite, segundo a Agência Espacial Brasileira, a EB, em 2019, um satélite é qualquer objeto que gira em torno de um corpo celeste pela ação da gravidade. E esse satélite pode ser natural, né, naturais, como é o exemplo a Lua, que gira em torno da Terra, ou satélites artificiais, que são já equipamentos projetados para funcionar no espaço, que contornam a Terra, conforme a gente pode ver mais adiante. Eles são utilizados para quê? Para transmitir dados em telefonia, rádio, TV e outras coisas mais. Né? Os satélites artificiais podem ser classificados de acordo com a órbita, do tipo, o satélite do tipo GEO, que vem de Geostationary Earth Orbit Satellite, ou seja, satélite estacionário na órbita da Terra. Satélite geoestacionário que permanece em um lugar fixo no espaço comparado a uma localização na superfície da Terra, estando mais distante dela. Tem o LEO, que é Low Earth Orbit Satellite, são satélites localizados mais próximo da órbita da Terra, que é utilizado para o quê? Auxiliar em navegações e na comunicação móvel. É exatamente esse tipo aqui que a gente usa, por exemplo, no GPS do carro, ou no GPS no celular. E o MEO, que é Medium Earth Orbit Satellite, que seria o quê? Satélite intermediário, que ele vai ficar entre o GEO e o LEO, certo? Utilizado para fornecer comunicação entre os polos norte e o polo sul. Aqui, um exemplo de um satélite na órbita da Terra. O rádio é outro tipo. As ondas de rádio utilizam o quê? A energia eletromagnética na faixa de radiofrequência. Percorrem longas distâncias e conseguem penetrar em paredes de edifícios sem a perda do sinal. São utilizados em tecnologia de comunicação como celulares e rádio. Por exemplo, você está dentro de um prédio, antigamente isso era até mais fraco, mas hoje a tecnologia já está tão bem estabelecida que você já não tem mais tanto esse problema, mas ainda existe, às vezes, algumas coisas no celular, você está no subsolo, numa área mais complicada. Mas, por exemplo, hoje, com a tecnologia que se tem, você está lá rodando no seu carro, ouvindo rádio. Então, às vezes, você se afasta longas distâncias da origem da transmissão daquela faixa e ainda continua pegando aquele sinal. E dependendo das operadoras, dependendo das repetidoras que são colocadas ao longo do caminho, esse sinal pode ir bem, bem distante mesmo. As ondas de rádio são divididas em ondas de baixa frequência, também conhecidas como ondas moduladoras, que vão percorrer pequenas distâncias, como as mensagens de áudio, e as ondas com altas frequências, conhecidas como ondas portadoras, que são capazes de quê? De percorrer distâncias maiores, para que a informação seja transmitida para grandes distâncias. Aí você vai ter a necessidade de quê? De alternar os sinais de baixa frequência com sinais de alta frequência. Esse método é conhecido como modulação. Certo? Essa modulação é utilizada na amplitude, que é a chamada amplitude modulada, ou que é a AM, ou na frequência, que é a frequência modulada, ou seja, a força como as ondas são transmitidas para o ar e o sistema dos pulsos que a torre que emite o sinal. Ou seja, a gente vê que nós temos, por exemplo, na rádio, as rádios AM, que são as rádios de amplitude modulada, e as rádios FM, que são de frequência modulada. Então, essas rádios AM, normalmente, elas têm uma distância menor e elas têm uma qualidade um pouco menor de sinal. Já na FM, eu tenho uma qualidade melhor de sinal e esse sinal vai muito mais distante do que o normal. Essa onda pode ser captada por um dispositivo, tá? Ela é levada no circuito de uma antena, que vai receber esse sinal sonoro e vai amplificar essas informações de onda de rádio. O sinal é transmitido por torres que ficam em pontos altos
e em um ponto em que exista a comunicação entre o receptor e a torre. Assim, é possível que os aparelhos entendam e transmitam imagens na TV, o som no alto-falante, a transmissão da informação na internet e muitas outras transmissões mais. Para que se tenha um sinal de internet, você tem a necessidade de quê? Conectar na antena um modem, porque tem um erro aqui, não existe esse L aqui, é modem, sem L, que codifica o sinal e transmite para a placa de rede do computador. Conforme o que? A gente vai ver na figura aqui. Então, esse equipamento aqui vai transmitir a informação lá para o meu equipamento. Eu tenho também o Bluetooth, que foi um sistema desenvolvido lá pela Sony. Para quê? A transmissão sem fio, que utiliza uma frequência de rádio para comunicar os dispositivos. Por exemplo, eu comunico o celular com o meu fone de ouvido, eu comunico o mouse com o computador, eu comunico a impressora com o computador, então eu posso utilizar os equipamentos, alguns equipamentos, no caso, na impressora eu uso mais o Wi-Fi, mas eu poderia pensar nisso aí. Que a ideia da Sony, quando desenvolveu o Wi-Fi, ou Wi-Fi não, desculpa, o Bluetooth, foi exatamente essa, de quê? Que ela pudesse fazer com que a pessoa tivesse aqueles diversos equipamentos interconectados, não a longas distâncias, porque ele também não chega a longas distâncias, mas que ele conseguisse ali dentro daquele espectro ali, daquela, como a gente pode dizer, daquela circunferência ali no entorno dele, pudesse ter, como é o caso que a gente tem hoje. Você põe o fone de ouvido aqui, sem fio, liga esse fone de ouvido com o celular, e dali sai andando, ouvindo o que quer, conversando, sem precisar ter nenhum cabo. Você consegue conectar o seu celular com o seu carro, e transmitir as informações. Então, permite o envio de músicas, documentos, vídeos em tempo real, o controle de dispositivo de videogame por meio de joystick sem fio. Desculpa. Além de reproduzir músicas em fones de ouvido em caixa de som sem fio. Então, hoje, por exemplo, eu lembro quando era mais novo, a gente queria fazer uma brincadeira, juntar os amigos, ouvir uma música, tinha que ter um aparelho de som, ou então o famoso microsystem, que era um sistema menor, assim, mas que era grande, onde eu tinha toca-fitas, eu tinha tocador de CD, tinha rádio, e ali eu ligava na tomada e tinha que, ou colocava pilha, que fosse, e dali ele colocava os CDs, colocava as fitas para tocar. Hoje, como é que nós fazemos, por exemplo, uma festa? Baixa uma caixinha de som Bluetooth e um celular. Por quê? Porque eu vou transmitir as informações de um sistema desse de stream de áudio, de vídeo, para a caixinha, e dali o som está feito, está sendo transmitido e a festa está garantida por conta disso. Tá? A transmissão de dados em dispositivo Bluetooth é feita em pequenas distâncias, de 10 a 12 metros, hoje eu tenho até um pouco mais, entre o transmissor e receptor, e permite até 8 dispositivos conectados, ou seja, tem determinadas situações que eu posso conectar até 8 dispositivos com o mesmo sensorzinho lá. Ele garante a troca segura de informações e dados entre os dispositivos. Por quê? Porque ele usa uma tecnologia chamada salto de frequência, onde a frequência de transmissão do Bluetooth ela muda várias vezes por minuto, certo? Na casa de centenas de vezes por minuto. Então, quando a pessoa pensa em tentar interferir aquele sinal, ele já mudou várias vezes por minuto. Aqui as referências que nós temos para consultar desse material. Espero que vocês tenham compreendido o que eu passei e nos encontramos na próxima aula, com certeza, para dar continuidade nesse conhecimento. Então, aqui nós terminamos nosso conhecimento, a transmissão de hoje. Vou parar aqui minha apresentação e peço a vocês que qualquer dúvida que exista, qualquer esclarecimento que queira ser feito, que se precise ser feito, que seja feito, possa ser feito através do e-mail, como eu falei, que consta na apresentação, em que vocês podem enviar mensagem para mim, para que dali eu possa mandar essa mensagem, responder essas mensagens, tirar essas dúvidas, e mesmo nas nossas aulas online ou
quando tivermos nossos encontros presenciais, que possam também ser sanadas as dúvidas. Aguardo vocês no próximo encontro e desejo a todos muito boa sorte e nos vemos na próxima aula com toda certeza. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.